Você tem ideia de qual foi o produto financeiro que mais deu dinheiro para o investidor nos últimos 14 anos? E ainda tem mais, é fácil de investir, você pode investir na sua corretora mesmo, do seu celular, como se estivesse comprando uma cota de fundo imobiliário. Mas ainda com o benefício de você comprar aqui do Brasil um ativo dolarizado. Mas aí talvez você esteja se perguntando, Bruno, eu ouvi dizer que o dólar está caindo, será que vale a pena ou ainda vale a pena comprar esse ativo? Esse investimento vai continuar ganhando das ações aqui do Brasil? Fica nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar um comparativo completo, inclusive dos últimos 14 anos, como foi o desempenho de cada ativo, ações do Brasil, fundos imobiliários, renda fixa e esse outro investimento que vou te mostrar. Vamos pro vídeo? Olá pessoal, eu sou o Bruno e nesse canal eu falo sobre investimentos, sobre o hábito de você pegar uma parte do seu salário todo mês, poupar e investir, para um dia viver de renda. Investimento não é coisa para rico não, eu trabalho de carteira assinada, todo mês eu poupo e compro ações e já recebo uma boa renda mensal. Se você tem o objetivo de receber uma renda mensal todo mês de R$500, 600, R$1.000, 1.500, R$2.000 ou bem mais, você pode começar um projeto desse ao momento que você quiser. Poupar todo mês e investir seu dinheiro. Vai começar recebendo um pouquinho, R$10, R$50, R$100, vai aumentando. Em algum momento você vai receber o suficiente para não precisar mais trabalhar, só viver de rendimentos. Se esse assunto lhe interessa, se inscreva no canal. Dólar perdendo valor em relação ao real. Acordos para transformar a moeda chinesa como principal moeda de comércio entre Brasil e China, deixando o dólar de lado. Demissões em massas em empresas americanas. E você está preocupado em receber dividendo em dólar? Como enviar dinheiro para o exterior? A pergunta que você devia estar fazendo para você mesmo é o seguinte: vale a pena investir em empresas americanas nesse cenário que não parece ser dos melhores? Uma vez que a moeda americana está perdendo importância no mundo inteiro? Dá uma olhada nessa notícia aqui. O atual presidente, o presidente Lula, na última visita à China, afirmou que ninguém vai impedir a aproximação entre Brasil e China e ainda defendeu uma moeda alternativa ao dólar. Abre aspas. Quem decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu o ouro como paridade? Por que não foi o iene? Por que não foi o real? Por que não foi o peso? Porque as nossas moedas eram fracas, as nossas moedas não têm valor em outros países. Então se escolheu uma moeda sem levar em conta a necessidade que nós precisamos ter, uma moeda que transforme os países em uma situação um pouco mais tranquila. Fecha aspas. Mas depois acrescentou, nos ajudem a tornar isso possível. Dá uma olhada. Abre aspas para a declaração do Lula. Por que o banco como o BRICS não pode ter uma moeda que pode financiar a relação comercial entre Brasil e China? É difícil porque tem gente mal acostumada, porque todo mundo depende de uma única moeda. Eu acho que o século XXI pode mexer com a nossa cabeça e pode nos ajudar, quem sabe, a fazer as coisas diferentes. O curioso é que nas palavras do próprio Lula a gente percebe uma expectativa dele em quando isso acontecerá. Em suas próprias palavras, ele cita o século XXI. Então note que ele já verifica de que isso é algo que sim pode acontecer, mas num intervalo de tempo muito grande, décadas. É claro que a moeda americana pode um dia deixar de ser a moeda mais importante do mundo, mas não vai acontecer de um dia para o outro. Como falei, o processo vai levar décadas. No entanto, parece já ter começado esse processo. Olha essa notícia. China assinou um memorando para aumentar o uso da sua moeda com o Brasil. De acordo com o próprio Banco Central chinês, o comércio entre o país e o Brasil chegou a 172 bilhões de dólares em 2022. Um salto em relação a 2020, quando as exportações e importações computaram 104 bilhões de dólares. O acordo facilitaria o comércio e o investimento, sendo além disso uma medida chinesa para fortalecer a sua moeda. Aí fica a pergunta que o investidor de longo prazo deve estar se fazendo agora. Vale a pena ainda comprar ações de empresas americanas? Mas e se o dólar perder valor? Vale a pena dolarizar uma parte da sua carteira? Como a gente já observou, o dólar tem perdido valor em relação ao real. E o maior comprador do mundo, a China, que compra do mundo inteiro, o melhor cliente, quer pagar na sua própria moeda, que não é o dólar. Então estamos vendo realmente o declínio da moeda americana no mundo? Um outro fator também que pode apimentar a sua análise é o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Desemprego, recessão dada como certa por vários especialistas. Então é melhor se afastar da moeda americana, das empresas americanas? Ou seria agora um momento interessante para comprar, acreditando que tem alto potencial de valorização? É muito comum você ver na internet, em canais aqui do YouTube, vídeos do tipo receba dividendos em dólar. A verdade é que não existe nada de tão especial nisso. Vamos ser sinceros, dividendos é bom em real ou em dólar.
E para o investidor não faz muita diferença, porque também tem taxas, impostos adicionais. Então a questão importante aqui não é se você vai receber dividendos em dólar, se você vai mandar dinheiro para o exterior, e é claro, pode fazer isso, mas a questão é, está fazendo sentido investir no exterior, em empresas americanas, ou em qualquer classe de ativos que esteja dolarizada diante dessa situação? Uma vez que o dólar de fato está perdendo valor e a China quer comprar tudo na sua própria moeda? Sim, a China quer impor a sua própria moeda como principal moeda de comércio de Brasil e China, como acabamos de falar. E já existe movimento para isso, não só do Brasil, mas de outros países, sobre uma moeda alternativa em detrimento ao dólar. Certamente nós estamos vivendo num momento em que a moeda americana está perdendo espaço, território no comércio internacional. Mas como eu falei, isso é um processo muito lento. E a mudança da moeda de reserva não acontece de uma hora para outra. O que é moeda de reserva? É como os países armazenam seu capital. Então a moeda chinesa ganha espaço no cenário internacional, finíssimo passo, se comparado a toda a trajetória que vai precisar percorrer para poder tornar a sua própria moeda como a moeda mais importante do mundo. Tornar a moeda chinesa como a principal moeda mundial, como o Partido Comunista gostaria que acontecesse. Isso está muito longe de ser uma realidade, principalmente por causa da própria China. O Partido Comunista Chinês é muito controlador. E existem vários casos de pessoas que têm capital na China, muito capital, e não conseguem tirar o dinheiro. Criar um ambiente de confiança dentro de um cenário desse não é uma coisa trivial. É muito difícil. O que vai acontecer de fato é que os países vão negociar com a China, muitas vezes na própria moeda chinesa, porque como eu falei, o Partido Comunista, a China oferece uma vantagem para isso, uma vantagem comercial, mas em seguida vão converter esse dinheiro para uma moeda mais segura e que eles sentem mais confiança, convertendo para dólar. Então, embora o comércio aconteça na moeda chinesa, a reserva acontecerá em dólar, em uma moeda mais confiável e mais controlável. Para te dar um exemplo, imagina que você vende carro aqui no Brasil e você vende um carro por 100 mil reais. Aí aparece um líder chinês e fala assim para você, olha, eu vou comprar todos os carros da tua agência. E ainda tem mais, vou pagar 150 mil em cada um deles. Bom, para você parece ser bastante interessante, né? Só que aí ele fala assim, ó, vou pagar na minha moeda chinesa, mas se você converter vai ver que vai dar 150 mil. Você que não é bobo nem nada, vai fechar a negociação. 50% de acréscimo. Encerrando a negociação, o dinheiro é seu, você não vai deixar no banco chinês, né? O que você vai fazer? Vai transformar tudo em real ou em dólar e vai guardar. Então você fecha o negócio na moeda estrangeira, mas na hora de guardar, para garantir aquele patrimônio ali, você converte em dólar ou em real. Só não vai ser na moeda chinesa. E muito menos lá nos bancos da China. Porque vai que quando você precisa não consegue sacar. Essa é uma explicação simples de como acontece o comércio internacional hoje, no mundo todo. E por isso o dólar vai seguir forte por muito tempo ainda. Então, tendo em vista que ainda pode ser muito interessante investir em ativos dolarizados em empresas americanas para as próximas décadas, qual foi o resultado de quem investiu em empresas americanas nos últimos 14 anos? Vou te mostrar já já, vou utilizar o índice S&P 500 para poder te mostrar, fazendo comparações com outras classes de ativos. Aqui no Brasil, o S&P 500 representa as 500 maiores empresas americanas. E aqui no Brasil pode ser comprado utilizando o ETF IVVB11, de uma forma bastante simples da sua corretora, como se estivesse comprando um fundo imobiliário, uma cota. E é claro que você não precisa investir em empresas americanas utilizando só o ETF VVB11. Você pode mandar dinheiro para o exterior, pode comprar BDRs. Existem várias maneiras de você comprar ações de empresas americanas. O que a gente está estudando aqui é se vale a pena ainda investir nesse mercado ou não. E você vai concluir daqui a pouco, com comparações. Quanto rendeu o ETF IVVB11 nos últimos 14 anos? Ganhou dos fundos imobiliários? Ganhou das ações aqui no Brasil? Das ações brasileiras? Bom, na primeira demonstração eu vou te mostrar nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, o índice que mede a rentabilidade das maiores pagadoras de dividendos no Brasil subiu 116%. O IFIX subiu 76%. O Ibovespa subiu 101%. E o ETF IVVB11 subiu 436%. Note que mesmo num período menor, de 5 anos, se você for avaliar, esse ETF, o IVVB11, subiu quase 5 vezes mais do que o Bovespa aqui no Brasil. E 7 vezes mais do que o IFIX, o índice que mede a rentabilidade dos fundos imobiliários de uma forma geral. Mas, Bruno, você está comparando esse ETF, o IVVB11, com o Ibovespa de uma forma geral. Mas tem ações que renderam bem mais do que o Ibovespa. Por que você não compara com as ações campeãs aqui no Brasil? Qual? Taesa? Então tá.
Nos últimos 10 anos, o Ibovespa subiu aproximadamente 100%. E a Taesa subiu 383%, é uma diferença significativa. É claro que está sendo considerado aí também o pagamento de dividendos reinvestido, mas a Taesa subiu bastante. Mas o ETF IVVB11 subiu 436%. Bom, a Itaúsa nos últimos 10 anos subiu 284%, enquanto o Ibovespa subiu 100% aproximadamente. Mais uma vez o ETF ganhou. 436%. E a diferença é ainda maior se você comparar com o Banco Bradesco e várias outras ações consideradas boas ações aqui no Brasil. Mesmo a Vale, uma empresa que eu tenho na minha carteira, boa pagadora de dividendos e que se valorizou bastante, nos últimos 10 anos se valorizou 344%, bem mais do que Bovespa, mas também perdeu para o ETF IVVB11. Então, peraí, faz sentido você investir somente no ETF IVVB11? Claro que não. Porque não é todo ano que isso acontece, e por que não aproveitar os melhores anos de todos os ativos? Eu fiz uma pesquisa e vou te mostrar. Se colocarmos os principais ativos, os principais indicadores em uma lista, temos esse resultado nos últimos 14 anos. Uma observação importante é de que quando você investe no S&P 500 ou em qualquer empresa americana, além de você estar exposto àquela empresa, você está investindo no exterior, você ainda sofre influência da flutuação cambial. O que isso quer dizer de verdade? Soma-se ao seu investimento a flutuação cambial. Se o dólar subir, você ganha mais ainda. Então é importante considerar o S&P 500, que é o índice que mede as 500 melhores empresas americanas, mais a flutuação do dólar. Se você investe em uma empresa americana que subiu 10% em um determinado período, e nesse mesmo período o dólar também subiu 10% em relação ao real, você teve um ganho dobrado, entendeu? E de cara, na relação que eu vou te mostrar aqui, como você pode ver na foto agora, de todos os índices, a Bolsa Americana ganhou nos últimos 14 anos. E na sequência, quem teve o melhor retorno nos últimos 14 anos, na média desses 14 anos, foram os fundos imobiliários. Em terceiro lugar, o Ibovespa e na lanterninha a renda fixa. É claro que era de se esperar, renda fixa, zero risco, menor retorno. Não é sempre que a renda fixa tem zero risco, mas na grande maioria das vezes é que menor representa risco. Agora, o que é importante também você, investidor, analisar de uma forma mais estratégica é que não é todo ano que a Bolsa Americana ganha. Dá uma olhada nesse quadro novamente agora. Em 2009, a Bolsa Brasileira ganhou. Em 2010, os fundos imobiliários ganhou de todas as outras classes. Em 2011, foi a Bolsa Americana e o dólar. Em 2012, ficou praticamente empatado fundos imobiliários com Bolsa Americana. Mas em 2013, 2014, 2015, a Bolsa Americana e o dólar ganhou disparado. Em 2016, Bolsa Brasileira e fundos imobiliários. Em 2017, Bolsa Brasileira. Em 2018, Bolsa Americana. Em 2019, fundos imobiliários. Em 2020, novamente, Bolsa Americana e o dólar subiram bastante. Em 2021 foi o primeiro ano que a renda fixa ganhou. E em 2022 também a renda fixa ganhou. Não é à toa que tem se falado muito em renda fixa por aí, porque é o que fica na memória do brasileiro. Mas note que durante 14 anos, esses foram os dois momentos, os únicos dois momentos que a renda fixa ganhou. Então, no espaço de 14 anos, durante 12 desses 14, 12 anos, o que enriqueceu o investidor foi fundos imobiliários, ações brasileiras e ações americanas. Então, certamente, o melhor dos mundos para você ganhar dinheiro no longo prazo é a renda variável. Se teu objetivo, obviamente, é de longo prazo. Mas é claro que o interessante é que você invista em todas as classes de ativos, porque tem ano que uma classe ganha, tem outra que a outra classe de ativos ganha. E quando, por exemplo, a classe de ativo Bolsa Americana estiver subindo mais e a Bolsa Brasileira estiver caindo, você aproveita esse momento para comprar mais ações de empresas brasileiras. Concentra teus aportes naquela classe que está caindo, porque naquele ano está um bom ano para compra, comprando na baixa. Vai ter um ano que a Bolsa Americana vai estar caindo e a Bolsa Brasileira vai estar subindo. Concentre teus aportes na Bolsa Americana, comprando os ativos mais baratos. Comprando essas ações mais baratas do que o normal. Vai ter uma hora que os fundos imobiliários vão estar em queda. Talvez seja esse o momento, inclusive. Concentre seus esforços em comprar fundos imobiliários no ano que os fundos imobiliários estiverem em queda. Então você vai estar comprando as 3 melhores classes de ativos, todas elas sempre no momento em que estão no melhor momento para compra. Olha, sem dúvida, essa é a melhor estratégia para você aumentar o seu patrimônio e ter uma rentabilidade bem melhor do que a média. Como comprar ações de empresas brasileiras? Bom, como eu falei no começo, o mais importante é a diversificação. Você pode comprar também através do ETF, BOVA11.
É claro que também pode comprar ações individualmente. Todo mês aqui eu faço uma lista das melhores ações para comprar. Inclusive, esse mês eu vou fazer uma lista com as melhores ações para comprar, que o preço é pequenininho. Com pouco dinheiro você compra várias ações de várias empresas diferentes. Então não falta alternativa. Mas, novamente, eu reforço. No começo, o mais importante é a diversificação. Durante 2 anos eu comprei só a BOVA11 e deu muito certo a minha estratégia. Porque eu comecei com um pouquinho, vai que você começa com bastante dinheiro aí. Aí dá para montar uma carteira bastante diversificada. Cada um tem uma maneira de investir. E é claro também que durante esses 2 anos eu estudei bastante, aprendi a investir em ações, estudei bastante sobre fundamentos. E hoje posso escolher com certeza, com muito mais facilidade e mais assertividade as ações da minha carteira. Então esse tempo que eu levei para poder comprar ações individualmente foi uma decisão bem acertada. Talvez lá no início eu não conseguiria escolher as melhores ações. A vantagem de você escolher ações individualmente em empresas selecionadas é que, sem dúvida, você pode sim ter um retorno melhor do que o Bovespa. Para isso, você precisa escolher boas ações de empresas com potencial de valorização. Eu falo bastante sobre isso aqui no canal. Não é à toa que eu tenho essa notícia aqui para te mostrar. Ó. No ano de 2021, quem comprou as melhores ações do Ibovespa teve uma rentabilidade de 68%, enquanto o próprio Ibovespa teve uma queda nesse ano de quase 12%. Escolhendo boas ações com potencial de valorização, com certeza você vai ter um retorno acima da média, e às vezes muito melhor, principalmente se você praticar a alocação de ativos, que é uma coisa simples de fazer. Então é muito fácil você ter uma carteira administrada dessa forma e conseguir uma rentabilidade acima de 15% ao ano. Eu diria até com certa facilidade. Eu vou te mostrar. Para você ter uma ideia, a gente tem aqui uma referência de como foi a rentabilidade de cada classe de ativo nos últimos 14 anos. Se você pegar em apenas um ano desse, em que a bolsa caiu, por exemplo, quase 12%, vamos supor que nesse ano você escolheu as melhores ações e teve uma rentabilidade de 68%. A gente já está falando de uma alteração na tua média desses 14 anos para uma média de 16,27%. E olha que só um ano, teoricamente, você escolheu as melhores ações, hein? Imagina se todo ano você faz isso. Voltando a falar sobre as ações das empresas americanas e quão interessante pode ser investir nessa classe de ativos e ter uma carteira dolarizada. Você também pode comprar ações de empresas americanas individualmente, escolhidas individualmente, fugindo do ETF. E pode, é claro, valer muito a pena. Requer, obviamente, um pouquinho mais de tempo. Você vai ter que analisar ações das empresas brasileiras, dos fundos imobiliários e ações de empresas americanas. Então vai levar um pouco mais de tempo, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas você pode realmente ganhar bem mais se você escolher as empresas certas. Quem investiu na Nike, por exemplo, há 10 anos atrás, viu R$1.000 se transformar em 11.166. Quem investiu na Netflix viu R$1.000 se transformar em R$33.000. E quem investiu na Tesla? Bom, quem investiu na Tesla, esse aí, viu $1.000 se transformar em $61.000. Da mesma forma que escolher empresas brasileiras individualmente pode ser mais interessante do que você comprar o índice, comprar a média, investir em empresas americanas individualmente também pode ter mais retorno. Mas existem também outras particularidades que você precisa avaliar. Aí você decide, através de BDRs, mandando teu dinheiro para o exterior. A gente está falando aqui sobre a importância de investir em empresas americanas, ok? Seja como for, através do ETF, através de BDR ou escolhendo ações individualmente. Você pode, inclusive, utilizar como referência o site do Investidor 10, o site que eu já mostrei para você aqui. Ó. Lá tem até carteira recomendada de ações de empresas americanas. O retorno que a gente acabou de ver da Nike, Netflix, Tesla, Microsoft, vai acontecer novamente? Ninguém sabe. Existe chance disso acontecer com outras empresas americanas? Sim, de fato existe. Mas você vai ter que encontrar essas empresas. Quem sabe quando eu estiver vivendo só de rendimento, não estiver trabalhando, e eu tenha mais tempo, eu mude a minha estratégia de investir em ações de empresas americanas. Saio do ETF e começo a analisar empresas americanas individualmente. Por enquanto, eu dedico minha atenção e estudo a fundos imobiliários e ações de empresas brasileiras. E para mim não foi ruim não, hein? A mensagem final que fica é o seguinte: vale a pena investir em empresas americanas ainda? Sim, com certeza vale. Os números mostram que sim, e os dados históricos também mostram que sim. Mas é claro que esse vídeo tem o objetivo apenas de te dar uma luz sobre quais serão os melhores investimentos para os próximos anos. Tome a decisão como você achar melhor, e investe da maneira que você achar melhor. A minha recomendação é que você comece um projeto de investimentos, ou que se já começou, continue, e que faça isso de uma forma bastante diversificada, com várias classes de ativos, como eu sempre falo aqui. Esse vídeo é mais para te dar um alerta que existe uma classe de ativos bastante interessante, e já deu bastante dinheiro e tudo indica que vai continuar dando, para você ter atenção a essa classe. Não deixe de lado aquilo que já deixou muita gente rica, ações de empresas americanas. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.